Oi, gente, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a criação dos filhos, né? A maternidade é um sonho para mim e para muitas mulheres, para muitas famílias, mas hoje eu quero falar sobre a forma em que os pais lidam com a criação dos filhos, né? O tema aqui de baixo é terceirizando a criação dos filhos. É um assunto polêmico, mas eu quero deixar bem claro que é minha opinião, não é certeza absoluta, né? Essa é a minha certeza, a sua pode ser outra, mas é bem interessante nós sabemos que existem mais opiniões, né, além da nossa. E hoje eu quero compartilhar a minha, espero um dia poder ouvir a sua opinião também, mas hoje eu quero compartilhar a minha opinião em relação à criação dos filhos. Bom, ter um filho é um privilégio, é uma bênção vinda do Eterno. E sou muito grata a Deus pela Ene. A Ene é meu tudo, minha razão, minha inspiração diária. Me inspira todo dia a melhorar, a ser uma mulher melhor, a deixar o mundo melhor para ela, porque a gente sabe que tudo que a gente planta a gente colhe. Então eu quero que ela viva intensamente nesse mundo. E muitas mulheres pensam como eu, né? São gratas a Deus por ter um filho. Muitas famílias são muito felizes por ter um filho. Mas muitas vezes esse privilégio ele gera uma responsabilidade. Uma responsabilidade tão grande que muitas vezes nós não aguentamos e terceirizamos isso. Só que é esse o ponto hoje que eu quero falar. Pensa comigo, Deus nos deu algo incrível. Eu espero que se você não tem, espero que um dia você tenha esse algo tão incrível. É muito difícil, mas é maravilhoso. Imagine, Deus lhe deu um ser puro, um bebê totalmente limpo, não tem nenhum tipo de mania, é totalmente puro. Um ser incrível, pequenininho, que vai crescer, que vai se tornar um ser humano incrível. Nós cremos nisso, um cidadão. E imagina só, se você deixa essa responsabilidade para outra pessoa, será que isso é uma boa ideia? Imagina só, seu filho, ele não tem ainda personalidade, não tem caráter ainda, ele está formando caráter, pegou mal esse nome caráter, né? Mas ele está formando o seu caráter, né? A sua personalidade está sendo moldada. Imagina outra pessoa com outros costumes, com outras ideias, com outras filosofias, com outros deuses, com outros pensamentos diferentes de você. Nós vamos entender o seguinte: você, como família, você tem um ponto de vista, certo? Toda família tem, a minha tem um ponto de vista, a sua tem provavelmente totalmente diferente da minha. E se nós não tivermos a responsabilidade de criarmos nossos filhos, como é que eles vão levar adiante o nosso legado? Pensa comigo, na infância é onde nós adquirimos basicamente tudo na nossa vida, em relação à personalidade, o caráter, em relação a muita coisa, na infância. Seu filho, em poucos meses, ele vai, tudo que acontece ali vai gerar um impacto para o resto da vida dele. A nossa infância, ela é muito importante para nos moldar como cidadãos. Muitas vezes a gente vê homens, né, que fazem muita coisa errada, coisas destrutíveis, coisas abomináveis, mas você pode olhar, visualizar, pesquisar a infância dele. Provavelmente foi uma infância terrível. Muitas vezes os pais eram pais terríveis, violentos, os próprios pais atacavam a criança de alguma forma, ou então nem tinham pais. Existem vários motivos para que ele seja quem ele é. Eu não estou justificando alguém tal, não. Eu estou dizendo que ele é reflexo
do que ele viveu na infância, para você ver o quão importante é que nós saibamos cuidar dos nossos filhos. Imagina só, você coloca uma pessoa dentro da sua casa com outros costumes totalmente diferentes, e talvez até que você não concorde, mas porque você tem uma vida tão corrida, né? Hoje o mundo é louco, se você piscar já perdeu muita coisa, mas nós temos que ver e rever o que é importante para nós. Eu sou mulher, certo? Tenho 27 anos, sou totalmente a favor da mulher buscar o seu espaço, né? Tanto que eu não sou feminista, tá? Mas eu concordo da mulher e o homem ser do mesmo nível ali. Um não é mais alto do que o outro, eles trabalham junto, eles são no mesmo nível, certo? Mas nós temos que entender que a maternidade é algo muito mais importante do que uma vida profissional, do que qualquer outra coisa. Muitas mulheres hoje, elas têm uma carreira, é incrível, a mulher hoje você vê, faz muita coisa e, em modesta parte, nós fazemos muito melhor do que os homens. Não porque nós somos melhores, mas às vezes é porque a mulher tem aquela coisinha a mais, mas nós somos do mesmo nível, tá? Às vezes nós somos mais organizadas, muitas vezes nós somos mais ligadas e às vezes fazemos coisas bem melhores do que os homens. Só que a maternidade, ela tem que ser prioridade para nós. Por quê? Nós vamos gerar cidadãos. Nós estamos cuidando para que os nossos filhos herdem a terra. Ou seja, eles vão ter que cuidar desse lugar. E nós temos que entender que eles precisam ser pessoas de bens. Há poucos dias, eu fiquei muito mal, muito acabada, assim, ao ponto de ficar muito triste, com testemunhos de pessoas, de homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas, mas que os filhos, infelizmente, não vão ali no mesmo ritmo dos pais. Filhos, adolescentes se suicidando, adolescentes fazendo coisas terríveis, mundo de drogas, de prostituição, mundo de perdição. Mas aí onde é que entra? Por mais que você seja uma mulher bem-sucedida, né, nós temos que buscar, eu sou muito a favor da mulher se realizar profissionalmente. No meu resguardo, eu fiquei muito triste porque eu não podia trabalhar, não podia fazer nada, tinha que ficar só quietinha lá. Aquilo já me incomodava, eu gosto de estar na ativa, mas a gente tem que ver o que realmente é importante. Nossa vida profissional, ela é importante, mas os nossos filhos, eles são mais importantes, eles são prioridades. Pois é, gente, às vezes pais bem-sucedidos, né, não tem tempo para cuidar de seus filhos e terceirizam a criação. E muitas vezes a terceirização não é muito bom, dependendo do negócio. E na criação de filhos, terceirização não é um bom negócio. E pessoas que são bem-sucedidas, mas não têm tempo para amar, para cuidar, para educar, para corrigir. E muitas vezes o filho sente isso na adolescência, na juventude. Então, tudo que você fizer hoje na criação dos seus filhos vai impactar lá na velhice dele. Tudo, personalidade, caráter, manias, né? Boa educação, tudo é na infância. Então nós temos que sim educar os nossos filhos para que eles sejam melhores. A forma que você ensina o seu filho a lidar com a raiva, a lidar com os coleguinhas, a lidar, né, com o próximo, é a forma que ele vai lidar quando ele crescer. Se o seu filho é birrento, gente, eu entendi, meu filho não está na fase da birra, mas toda criança ela passa por uma fase de birra. Toda criança, a sua não é melhor nem pior, todas vão passar por isso. Mas a forma de que nós vamos lidar, né, de que nós vamos ensinar, a forma de educá-la naquele momento vai repercutir para
por toda a vida dela. Então isso é muito importante. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Também diz que os filhos na juventude são como flecha na aljava. O que significa isso? A aljava é como se fosse um saco que os guerreiros, os arqueiros usavam. Eles enchiam de flechas e iam para guerrear, Aqueles que tinham mais flecha, tinham mais chances de se sair melhor na batalha. E é assim, a nossa vida hoje é desse jeito. Os filhos, eles são muito preciosos. Certo dia, Deus, ele perguntou a Salomão o que ele queria. Salomão, tudo que você me pedir, o que você me pedir, eu te darei. E ele foi lá e disse, Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Nós elogiamos muito Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus. Que menino inteligente, já era sábio antes de pedir sabedoria. Imagina só. Mas ninguém conta que ele pediu sabedoria porque seu pai lhe orientou desde a mocidade. A gente sabe que Davi era pai de Salomão. Davi foi um homem incrível, cheio de defeitos, como todo mundo, mas foi um homem que deixou mais coisas memoráveis a lembrar do que coisas ruins. E na infância de Salomão, certo dia Davi estava conversando com Salomão, ele era criança, e ele dizia, olha, a sabedoria, a sabedoria, a sabedoria. Pois é, e muitas vezes nós nos esquecemos que foi o pai de Salomão, Davi, que lhe orientou a pedir a sabedoria. Ainda na infância ele lhe orientou que o que era importante. Um homem sábio era algo importante. Então nós temos que entender que nós vamos impactar a vida dos nossos filhos. O que nós decidirmos hoje de orientação, tudo que nós falarmos para ele, todas as palavras lançadas na vida dele vão fazer impacto. Eu acredito que a palavra ela tem poder. Se você diz para o seu filho que ele é uma pessoa importante, que ele vai longe, que ele vai ser um guerreiro, que ele vai ser um homem incrível, que ele vai conseguir ir muito mais além do que você foi, pode ter certeza, ele irá. Mas se você for uma pessoa que chama seu filho de derrotado, que chama palavras ruins, jogam palavras, descargas ruins sobre o seu filho, infelizmente, o futuro dele vai depender das suas palavras. Eu acredito que em bênção e maldição. Nós como pais, meu bebê tá chorando. Nós como pais temos que entender que nós temos que abençoar os nossos filhos. Nós temos que instruir os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Não o nosso vizinho, não uma pessoa de onde for. Nós temos que criar os nossos filhos. Às vezes, filhos bem-sucedidos, será que o mérito é só deles? Muitas vezes o mérito é dos pais também, porque foram os pais que instruíram a chegar lá. O mérito do seu filho lá na frente não vai ser só dele, vai ser seu também. Agora vamos continuar a gravação com o meu bebê, porque não quer ficar sozinho brincando, quer ficar mais com a mamãe. Gente, é tão difícil gravar, arrumar um tempo, e hoje o único tempo que eu tenho, ela acordou agora, se quis olhar a mamãe, e quer participar do vídeo com a mamãe. Não quer brincar com os brinquedos, ela quer ficar aqui comigo. Gente, o fato de você criar seu filho já vai ajudar sentimentalmente. Acredita que o fato só de você cuidar, se você é pai, você é mãe, você cuida do seu filho, o seu filho emocionalmente vai ser mais forte. Eu vejo muitas pessoas que foram criadas por outros, tipo avós, tios, pessoas que não são, o pai e a mãe, e se sentem muito de lado, às vezes menosprezado, às vezes trocado, simplesmente pelo fato de não ser criado pelo pai e pela mãe. Às vezes realmente existe um fator importante que não pode, às vezes o pai e a mãe não pode criar,
esse não é o ponto, tá? Aqui, o ponto, se você não pode, aí é outra coisa. Tô falando aquele caso que a mãe deixa de lado, o pai deixa de lado por motivos fúteis, certo? Então, emocionalmente, o seu filho vai ser mais forte só pelo fato de ser criado por você. Olha que legal. Não existe aquela pessoa cuida melhor do meu filho, não. Você vai cuidar melhor do seu filho. Ele precisa de você. Emocionalmente, ele está ligado a você, certo? Ele saiu de você, então ele precisa de você. Hoje nós vivemos uma sociedade muito doente sentimentalmente, muito doente. Muitas vezes porque não tiveram o afeto dos pais na infância. Às vezes nós vemos sociedade com baixa autoestima, depressiva, angustiada, suicida. Eu não estou falando aqui, tá, que a culpa 100% é dos pais, mas eu estou falando aqui que a infância, ela levou essas pessoas a fazerem tal coisa, a serem tal coisa. Então hoje eu quero que você entenda que seu filho é responsabilidade sua e você deve ter o máximo de zelo possível para que a infância dele seja melhor. Palavras que você lançar hoje, elas se tornarão verdade amanhã. Eu conheço pessoas que têm autoestima lá em cima. Claro que eu não vou dizer o nome da pessoa, mas eu fui pesquisar o porquê. Na infância, a mãe dele, o pai dele enchiam de você é isso, você é aquilo, você é maravilhoso, você consegue, você é o melhor. Hoje eles têm a autoestima lá em cima. Infelizmente, isso não é a grande realidade, né? Isso não é a grande maioria. A minoria ouve isso aí na infância. Mas eu espero que você aumente a autoestima do seu filho. Diga para ele todas as palavras mais incríveis que você conhece, porque eles vão acreditar no que você disser. Se você disser que eles são lindos, maravilhosos, eles serão. Agora, se você disser que ele é um fracassado, que ele não presta, que ele é a cara do pai dele, que ele só faz... Não. Você não deve falar essas palavras. Elas se tornarão realidade na vida deles. Então, profetize, solte. Palavra tem poder. Na criação, Deus criou com a palavra. Olha como é importante. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, porque os nossos filhos serão impactados pelo que nós falamos, pelo que nós dizemos. E para finalizar, a minha sogra sempre diz que a alegria dela hoje é saber que ela criou os 15 filhos dela. Ela teve 15 filhos e todos foram criados por ela. E isso é muito bonito, porque hoje nós acreditamos que a riqueza, o nosso legado, são os nossos filhos. A riqueza que você tem, dinheiro, isso aí não é o seu legado. O seu legado são seus filhos. Quando você for, o que você vai deixar de importante aqui não vai ser dinheiro, não vai ser bens, não vai ser formaturas, não. Vai ser os seus filhos. Cuide deles, porque eles serão como flecha na sua aljava. Eles são heranças do Senhor. Então, gente, só para deixar bem claro, essa é a minha opinião. Eu conheço muitas mulheres que trabalham, precisam, sustentam a casa. Se não trabalhar, o filho morre de fome, tal pessoa morre de fome. Eu não estou falando dessas pessoas, mas das pessoas que têm a oportunidade de criar seus filhos, mas não querem, por outros fatores. Mas existem mulheres, existem realidades que uma mulher não tem marido, a mulher simplesmente precisa trabalhar. Então, não é nesse caso que eu estou falando. E se você precisa trabalhar, então verifique muito bem quem está cuidando do seu filho. O mundo hoje, infelizmente, a gente não deve confiar em todo mundo. Existem pessoas muito ruins, tá? Então tenha cuidado com o que você deixa seus filhos. Tenha cuidado quem está criando seus filhos. Hoje é importante nós visualizarmos isso. Então, se você tem a oportunidade de criar seus filhos, se você, o seu marido trabalha, amém,
fique em casa com seu filho, ou então tente fazer de alguma forma para que o seu filho seja criado por você. Hoje eu trabalho com a minha filha, a Anne vai todo dia trabalhar comigo. É muito difícil trabalhar com filho, você não tem noção, você trabalha, meu Deus, incontáveis vezes. O trabalho fica muito mais cansativo, mas eu sei que isso é importante para ela, emocionalmente e em todas as áreas. Por isso que nós decidimos, né, eu e o pai dela, criarmos ela assim, né, juntinho de nós. Graças a Deus, nosso trabalho, ele deixa nós escolhermos, né, se nós vamos levar ou não. Mas eu sei a realidade de outras pessoas. Mas tenha cuidado, porque criar filhos são uma dádiva de Deus. Eu não tô gravando toda semana justamente porque ainda tá numa fase difícil. A fase dos 4 meses, ela tá muito grudenta em mim. Ela só me quer, o pai dela chorando. Só quer colo. Bota o colo, fica quieta. É uma fase muito difícil, segundo os psicólogos de criança. É uma fase que a criança se apega muito à mãe, né? É muito colo, é muito mais afeto, é muito grude. Então eu tenho que aproveitar essa fase de apoiá-la, né? É muito difícil, mas é preciso. A criança passa por fases, nós temos que respeitar a fase dela. Então por isso eu não estou tendo muito tempo. O tempo que eu tenho eu trabalho e cuido da minha casa, então o tempo pequenininho que sobra eu estou gravando os vídeos. A minha ideia é toda semana, mas se não der, tudo bem, porque isso é um hobby, tá? Eu até quero falar pra você que você que é mãe, você precisa de um hobby. Vá andar de bicicleta, vá fazer vídeo no YouTube. Então, gente, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal, acione o sininho para toda semana receber.